Vamos orar, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido e amado, como é especial para nós podermos estar juntos em Tua casa, escutando Tua palavra, sendo ministrado por Teu Espírito, expressando nossa gratidão, revelando a sede que temos de Tua presença, buscando intimidade com Teu Espírito Santo. Te glorifico por anjos e arcanjos acampados ao nosso redor, pelos céus abertos, por anjos que sobem e descem, por essa atmosfera de reino, pela presença, ó Deus, de Cristo Jesus, por sabermos, Pai, que os Teus propósitos hão de se cumprir, porque a Tua palavra não volta vazia. Me prostro diante de Ti e Te peço, toma-me mais esta vez e usa-me exclusivamente para a glória e honra de Teu nome, porque importa que eu diminua, para que o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, lançar-se por fé em direção às promessas de Deus é desfrutar de muitos privilégios, é saber que em parceria com Deus nós vamos planejar o nosso futuro, é abraçar a oportunidade de profetizarmos aquilo que queremos ver acontecendo, é poder pedir a Deus pontuando detalhes, é sonhar sem ser utópico, sabendo que aquilo pode se realizar, é sonhar crendo que aquele que nos ensinou a sonhar nos dará todas as condições necessárias para que esse sonho se materialize. Crer naquilo que está escrito é fazer uso, fruto de uma fé operante, realizadora, que conquista, de uma fé de resultados palpáveis. É poder determinar sobre os meus dias aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Amém? Quem crê, dê um glória a Deus. No entanto, nessa aventura que se torna a vida de quem ousa crer, escolhe crer, há o risco de as coisas não acontecerem do nosso modo e no nosso tempo, da forma que nós esperamos. Amém? Por mais que você ame a Deus, se comprometa com Ele, por mais que haja uma aliança chamada Cristo entre você e o teu Deus, nós sabemos que as coisas normalmente não são da maneira e no tempo que desejamos. Dá um oi para o seu vizinho, diz para ele oi. Agora diz assim: como é irritante quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Como seria mais fácil se tudo andasse conforme o planejamento que traçamos. Como é horrível quando muda o nosso roteiro. Amém? Hoje cedo o Rininha me presenteou. Ele foi pego de surpresa, não sabia que era Dia dos Pais, não deu tempo de comprar presente, coitado. E a mãe foi correndo, passou numa loja e, para não deixar a data passar em branco, carinhosa como sempre, marcou o dia. E ele se viu numa berlinda, tipo, meu Deus, minha mãe trouxe um presente e eu não. Ele deu um jeito de correr para o quarto com a mãe e fez um desenho com uma caneta Bic, que tudo que ele desenha pode ser o borrão que for. Você pergunta que desenho é esse, ele fala, é um foguete. Ele já fez foguetes nos formatos mais estranhos,
E ele pediu para a mãe escrever o que estava em seu coração. Ele ditou algumas frases. E a mãe escreveu. Ele me trouxe o presente todo feliz. Eu elogiei o seu foguete. Comecei a ler o que estava escrito. E lá a mãe escreveu: papai te amo, você é meu amigão. Eu, puxa, obrigado, que coisa linda. Mas ele me olhou com aquela cara tipo, tá incompleto. Tipo, não foi só isso que eu disse, ela mudou o que eu queria dizer. E foi correndo atrás da mãe: mãe, como você fez isso comigo? E aí ela entrou no escritório de novo, voltou com o bilhete completo. Estava escrito: o mesmo papai te amo, você é meu amigão. Mas embaixo tinha que escrever: escrevi do Rininha. Como é que você me traz um bilhete daquele sem assinatura? É como se ele dissesse, ficou absolutamente sem sentido. É horrível, amém? Agora repete em voz alta: quando as coisas fogem daquilo que eu idealizei, diz assim comigo: ah! É a hora que eu fico macho. Mulher pode falar assim, porque lá no Nordeste, macho é um termo que eles usam para os dois sexos, viu? A mulher, quando fica nervosa lá, ela fala: eu fiquei macho. Quem sabe disso? Levanta a mão aí. Lá para os lados de Natal, é verdade. Mas se você não quiser falar eu fiquei macho, fala eu fiquei macha. Tá bom, vou falar dele de novo. Já que hoje é o dia dos pais. Nessa nossa viagem ele pôde nos acompanhar. E é engraçado que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, a gente fica bravo, a gente reclama. Ele saiu para o parquinho falando: pai, eu vou conhecer os meus amigos, vou fazer um monte de amigo legal. Passou umas horas, ele volta bravo, me chamou para uma conversa particular e disse: pai, você vai ter que conversar com os meninos que estão lá no parquinho. Você vai ter que conversar com eles. Eu falei: por quê, filho? Estava bravo. Porque um deles chegou para mim e disse: toca aí. E a hora que eu fui tocar, ele fez tetinha em mim e eu não gostei. Ficou bravo, rapaz. Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, é hora que a gente reclama para todo mundo. O que Deus tem para nós é grande e excede nosso entendimento, é maior do que a nossa capacidade de sonhar. Mas há passos que precisam ser dados, decisões que precisam ser tomadas antes que o projeto saia do papel, que o projeto saia do caderninho de oração. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Esdras, capítulo 1. Depois de Crônicas. Quem for achando vai dizendo amém. Ou se preferir, diga: oxe, bichinho, chegue. Manhinha. Chegue, manhã, chegue, vou lhe dar um cheiro. Capítulo 1, verso 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim de Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado,
afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Por enquanto até aí. Amém? Esdras foi um sacerdote, escriba, versado na lei de Moisés. Ele nasce na Babilônia num período de cativeiro, 5 séculos antes de Cristo. E embora nascendo num período de cativeiro, pelo estudo e acesso que ele tinha à lei, ele percebe crescendo dentro de si uma sede de servir a Deus. Pelas informações que ele obtém sobre o templo e sobre a terra de seus pais, ele cresce espiritualmente, e o resultado disso é a fome que ele acaba desenvolvendo pela restauração do templo e por um reavivamento espiritual. Como nós lemos, Deus usa quem Ele quiser para que os propósitos se cumpram, e Ele toma Ciro, o rei da Pérsia, para deliberar a favor de Esdras. Esdras recebe de Ciro uma autorização para voltar a Jerusalém com todos aqueles que quisessem acompanhá-lo, levando também material e dinheiro para a reforma do templo, para seus serviços também. Amém? Isso é o capítulo 1. O capítulo 2 do livro de Esdras registra a lista de todos aqueles que foram com Esdras a este projeto, todos os que o acompanharam. O capítulo 3 conta já da chegada desse povo a Jerusalém, à sua terra. E eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 3 e o verso 2. 1 e 2, diz assim: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Amém? Repete assim comigo: edificaram o altar de Deus. Até aí. Amém? Temos aqui uma profecia que precisava se cumprir, uma promessa de Deus que tinha que encontrar na terra espaço para se manifestar. Jeremias liberou esta palavra, que depois de 70 anos de cativeiro, o povo voltaria para reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo, e agora em Esdras, essa palavra se cumpre. O altar, antes do templo, antes da cidade, antes das muralhas, começou a ser restaurado. Vamos entender então, Esdras pronto por um grande projeto, sabendo que ele não teria êxito nenhum naquilo que foi para fazer, se antes não edificasse a Deus um altar. Mesmo com o envio de um rei, mesmo com todos os recursos financeiros, mesmo com sobra de material, ele sabia que não seria abençoado se antes não restaurasse o altar. Amém? Então repete comigo: antes que se cumprisse a promessa, o altar foi restaurado. A palavra altar vem do latim altus e ocorre em função de lugares altos e coisas construídas em elevação, e isso para sacrifício de oferendas. O significado mais usual, tanto no grego quanto no hebraico, é lugar de matança. Repete comigo: altar é lugar de matança. Vamos entender melhor. Deus iria restituir a terra ao seu povo. A terra pertencia aos judeus. Eles tomariam posse mais uma vez daquela terra. Na verdade, eles não perderam a terra, mas ela foi assolada. Eles precisavam de uma unção para a restauração. Eles precisavam da presença de Deus para a reconstrução. E todos aqui sabem o quanto mais difícil é recomeçar do que começar, reconstruir do que construir. Amém? Deus iria realizar grandes coisas em meio ao povo. Um tempo
de restauração seria inaugurado, aquela palavra ia se cumprir, só que essa restauração de tudo que precisava ser restaurado começaria com a restauração do templo. Mas antes da restauração do templo, nós lemos, o altar teve que ser restaurado. Então, na verdade, a restauração do templo começa quando o altar é restaurado. Não houve nenhuma restauração física antes que a restauração espiritual acontecesse. Amém? Então repete comigo: antes da restauração do templo físico. Mais alto: antes da restauração do templo físico, houve a restauração espiritual. Quem hoje é templo do Espírito Santo? Naqueles dias, a glória de Deus se manifestava no templo. No Novo Testamento, quem são os tabernáculos de Deus na terra? Somos nós. Então, nós somos templos do Espírito Santo, e para resolver essa história, Deus colocou um altar dentro de nós. Repete para o seu vizinho: há um altar dentro de você. A restauração do templo aqui simboliza para nós a restauração de nossas vidas, a restauração de nossas cidades, a restauração de nossas nações. A restauração do templo aqui significa para nós restauração de áreas de nossas vidas que estão destruídas. Só que essa também só acontece, a restauração física em nossos dia a dia só ocorre se antes houver uma restauração espiritual. Se a restauração e a reconstrução espiritual do altar ocorrer, anteceder o mover, aí teremos chance de ver algo no campo físico acontecendo também. Quem crê diz amém. Antes de conquistar e transformar a terra, se é que essa é a nossa missão, nós temos que entender que altares precisam ser restaurados e erigidos a Deus. Amém? Nós não teremos êxito algum no avanço se nós não entendermos que tudo que fazemos aqui nesse plano tem que ser precedido por restauração espiritual. Se o altar não estiver bem na minha vida, se o altar não estiver bem no meu ministério, se o altar não estiver bem na igreja, nós não temos condições de ver nada do que aquilo que foi prometido alcançando a nossa existência. Só haverá transformação, só haverá mudança, só haverá restauração se altares forem antes restaurados. Amém? Isso por quê? Porque tudo acontece antes nas regiões celestiais. Há um campo espiritual paralelo ao nosso, porém mais real do que o nosso. Há uma dimensão espiritual que coexiste com a dimensão natural. Ao mesmo tempo que estamos aqui em carne e osso, há anjos, há arcanjos, há querubins, há serafins, há entidades, há principados, há potestades, há todo um plano espiritual que não pode ser percebido por nossos olhos carnais, mas um plano que existe. Amém? Eu não preciso ver para saber que existe, eu preciso crer. Eu não consigo ver o vento, mas eu sei que o vento existe. Amém? Eu não preciso ver com olhos nus. A Bíblia diz: eu sinto, eu me movo, eu estou interagindo com esse campo espiritual, e nele as coisas acontecem primeiro. Por que a Bíblia diz: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus? Porque aquilo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus, e porque foi ligado nos céus e está ligado nos céus, então, a partir de então, se manifesta na terra. Tudo acontece antes nas regiões celestiais. E que o que nós precisamos entender é que nessa região celestial há uma constante guerra de altares. O altar que receber mais adoração, que receber mais louvor, que receber mais sacrifício, que receber mais culto, será o altar que mais rapidamente se fortifica. Há lugares em toda essa nação onde agora
está havendo adoração, está havendo consagração. E em todo lugar onde houver adoração e houver consagração, haverá uma resposta espiritual. Graças a Deus, você foi iluminado por Cristo e por seu Evangelho, e está hoje num lugar onde Deus está sendo adorado. E onde Deus é adorado, onde o nome de Deus é adorado, os céus se manifestam. Quando há adoração a Deus, uma porção dos céus vem sobre nós, o reino de Deus vem sobre nós, há manifestações de Deus em nosso meio. Quando há adoração a Deus, toda uma cidade, toda uma sociedade é impactada pela resposta de Deus. Quem crê nisso diz amém. Quanto mais adoração houver numa cidade, mais o reino dos céus vai se manifestar. Quanto maior for o altar espiritualmente erguido a Deus nesta cidade, maior será a liberação de poder de Deus ali, maior será a autoridade da igreja, maiores serão as obras e as realizações do corpo de Cristo. Amém? Em contrapartida, a adoração às trevas trazem todo o tipo de malignidade das trevas, das regiões celestiais, para a terra. O canal de comunicação, de ir e vir da região celestial para a terra é a adoração. Se eu estou adorando a Deus, eu trago o bem. Se eu estou adorando as trevas, eu trago o mal. Se eu estou adorando a Deus, eu trago o céu. Se eu estou adorando as trevas, eu trago o inferno. Amados, por que vocês acham que há um esforço tremendo de nossa parte para que nós possamos plantar igrejas? Será que é porque quanto maior for o ministério, mais importante a gente vai ser? Será que é porque para nós é gostoso poder encher a boca e falar que a igreja está crescendo e que nossas igrejas estão se multiplicando e que o número cresce sem parar? Será que é por vanglória, por jactância, que nós trabalhamos tanto aqui para vermos igrejas se multiplicando? Será que é porque nós achamos interessante criarmos uma rede para que de repente no futuro nós nos tornemos um império? Será esse o nosso motivo? Se você cria assim, deixa eu te alertar, há uma razão para nós nos esforçarmos tanto para plantarmos igrejas nessa nação. Nós sabemos que a transformação vem por meio da adoração. Nós sabemos que a adoração traz o céu para a terra. E quanto mais igrejas estiverem plantadas no Brasil, mais altares de adoração nós teremos nessa nação. E quanto mais adoração, mais reino de céus na terra. E quanto mais reino dos céus na terra, mais transformação, mais poder, mais curas, mais sinais, mais salvação, mais maravilhas, mais o nome de Jesus será glorificado. Maior será a autoridade do reino. E aí nós podemos declarar: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí nós podemos declarar: Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Nesse exato momento, do norte ao sul desse país, nós temos visto altares sendo erguidos ao Deus vivo. Nós não estamos falando apenas de botarmos igrejas ali, mas igrejas que adorem a Deus em espírito e em verdade, igrejas que entram em batalha espiritual, igrejas que têm a visão aberta em relação àquilo que acontece nas regiões celestiais, igrejas que tomam posição em Cristo, que se assentam à destra do Pai, igrejas que estão ali para escrever uma história, para exercer influência sobre aquela sociedade. Eu não estou falando do nosso ministério, mas estou falando de ministérios que estão aprendendo a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Quanto maior for o número de altares, maior será a vitória do reino. Por isso, creia de todo o coração, tem que haver multiplicação, porque o impacto vai trazer o resultado, e quanto maior o impacto, maior será o resultado. Amém? Altares a Deus têm que ser levantados nesse solo. Esse texto deixa claro para nós que não há aproximação de Deus sem sacrifício. Não há como você se achegar a Deus sem um altar. Para você cultuar a Deus, você precisa de um altar, porque nesse altar você vai apresentar o seu sacrifício. Não há como nós nos aproximarmos e fazermos a vontade do Pai sem entendermos que o altar é lugar de matança. E quem é que morre nesse altar agora? Novilhos
bezerros, animais, sem mácula, sem defeito. Não, nós sabemos que o sacrifício único, eterno e suficiente já foi feito. Jesus Cristo já foi imolado como Cordeiro Santo de Deus. Nenhum outro sacrifício nesse sentido é necessário. Mas o altar ainda está lá. E para haver culto ainda precisa acontecer sacrifício. E agora quem é que vai se sacrificar? Nesse altar, quem é que precisa morrer? É a minha carne? É o meu ego? São os meus desejos? São as minhas escolhas? Eu morro para que a vontade de Deus permaneça e prevaleça sobre minha vida e em minha vida? Amém? Não há aproximação sem sacrifício. E nós sabemos que na Bíblia, só sacerdotes reconhecidos pelo povo e reconhecidos pela sociedade podiam erigir um altar. Só esses tinham autoridade para levantar altares. E quando isso acontecia, quando era um sacerdote erguendo um altar, esse altar era um ponto de legalidade para as coisas de Deus, era uma referência de santificação e de compromisso. Na verdade, quando um homem de Deus erguia um altar numa região, aquele altar estabelecia o direito de posse. Aquele altar era como um marco, era como uma bandeira, era como um território que precisava ser conquistado, era como algo que iniciava a ação de Deus em favor do seu povo. Por isso, se eu quero ver a Bíblia se cumprindo, se eu quero ver tudo que Deus prometeu me alcançando, se eu quero ter experiências diárias poderosas com meu Deus, se eu quero ser um espelho daquilo que é palavra de Deus, se eu quero que as pessoas olhem para a minha vida e digam, há algo de Deus sobre ele, há uma diferença, há uma unção, há um favor de Deus, eu tenho que entender, eu preciso entender que nada vai acontecer antes que o altar seja restaurado. Amém? Quem aqui está buscando restauração na vida? Você pode olhar para áreas da sua vida e perceber que há algumas delas precisam ser restauradas. Há pessoas aqui que precisam de uma restauração completa, tipo, Deus me arrebenta, me faz de novo, porque do jeito que está, não dá mais, não presta mais. Todos nós corremos atrás de vermos acontecendo o que Deus prometeu. Se tem que haver restauração, eu preciso aprender. Antes o altar tem que ser restaurado. Repete comigo, não adianta buscar restauração da vida sem a restauração do altar. Amém? Não adianta tentar na marra. Ah, mas olha, com aquela ali funcionou, com aquele ali deu certo. Olha como ele está prosperando, olha como ele está crescendo, olha como ele está vencendo, olha suas estacas como se alargam. Com aquele ali está funcionando. Puxa, olha o filho daquele como foi abençoado. Olha aquela, foi curada, Deus fez como ela, então também quero para mim. Puxa, olha o casamento daquela, como mudou, olha como ela é feliz hoje, eu também quero isso para mim, eu não vou ser mais capacho do meu marido. Só que em vez de buscar a restauração do altar, ela vai buscar primeiro a restauração da vida, do jeito dela. Em vez de buscar os conselhos de Deus, a restauração do altar, ela vai buscar conselho lá fora. Aí a amiga diz, querida, você não pode aceitar ele chegar em casa e te tratar desse jeito assim, esse grosso do seu marido. Como é que você aguenta uma mulher inteligente, vivida, cheia de potencial, toda especial? Como é que você deixa ele tratar assim você assim? Muda isso agora. Você precisa se impor. Chega na sua casa e dê as ordens. Ele tem que entender quem manda. E não busca a restauração do altar. Vai na sua força. Meu casamento vai mudar. Aí chega em casa dando ordem. O marido já chega bravo, estressado, quase perdeu o emprego. Está nervoso. Está a ponto de explodir. Em vez de ela estar esperando com amor, com sabedoria, está lá ela. Ouvindo os conselhos de quem? Olha aqui, meu filho, você não vai me tratar mais desse jeito, não. Quem vai dar ordem nessa casa aqui agora sou eu. Eu determino, eu mando, eu não vou mais lavar louça, eu não vou mais passar roupa. Você vai lavar suas coisas íntimas no banho. Eu não quero mais saber de meia suja. Eu não vou catar suas coisas pela casa. Ou você muda, ou você muda.
Aí a amiga liga para perguntar: e aí? O que aconteceu? Viu alguma coisa? Viu mudança? Não restaurou o altar primeiro. O que ela conta? Ah, no primeiro dia eu não vi nada. No segundo dia eu não vi nada. No terceiro dia, meu olho começou a desinchar um pouco, eu comecei a ver a luz do sol. Busca a restauração do altar primeiro. Diz para o seu vizinho: como é que está o seu altar? Mais uma vez, como é que está o seu altar? Mais uma, como é que está o seu altar? Pergunta para você mesmo agora: como é que está o meu altar? Amados, as leis de Deus não vão mudar. Amém? Se eu quero ver fruto, se minha fé vai chamar alguma coisa que está nas regiões celestiais à existência, não tem como mudar a regra espiritual. O altar tem que estar restaurado. Amém? Elias foi um profeta levantado por Deus num tempo de muita corrupção do povo. 1 Reis, não precisa abrir, capítulo 18, verso 30. Elias convoca o povo dizendo assim: chegai-vos a mim, diz o texto, todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Repete comigo: reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Não haveria mudança alguma se o altar não fosse restaurado. Agora, como que o povo conseguiu chegar a esse ponto? Como é que um altar consegue ficar nessa condição? Em ruínas é o termo usado. O altar estava assim e pode ficar assim na minha e na sua vida se nós não atentarmos. Porque, em primeiro lugar, o povo havia construído outros altares. Eles tinham o altar ao seu Deus, eles tinham a sua história com Deus, eles tinham os patriarcas, eles tinham os mandamentos, eles tinham Moisés, eles tinham a informação, eles tinham o conhecimento, eles tinham o temor de Deus até certo ponto, mas eles escolheram, além de servir a Deus, erguer para si outros altares também. Eles começaram a construir altares a Baal. Isso pode acontecer contigo. Isso pode acontecer comigo. Por mais que nós amemos a Deus, nós podemos ceder a uma facilidade que temos de transformarmos coisas que amamos demais em ídolos. Nós podemos, num determinado momento da caminhada, perder o fio da meada. Nós podemos acreditar em função das bênçãos de Deus nas nossas vidas, em função daquilo que Ele faz através de nós, daquilo que vem acontecendo, dos frutos, que porque estamos bem com Deus, podemos construir um altar ou outro, e no momento de distração, todos nós corremos o risco de começar a amar mais do que a Deus, uma pessoa. Quanta gente transforma em ídolo um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. Você abre o coraçãozinho dele lá de forma espiritual, está Jesus de um lado e namorado do outro, disputando quem que é o primeiro lugar ali. Está quase abrindo mão de Jesus para poder ficar com ele, está quase largando a fé para poder ficar com ela. Isso virou ídolo na sua vida? E você está correndo o risco de perder todo o projeto que Deus tem para ti? Eu posso transformar num ídolo algo que me custou demais, algo que doeu para ser conquistado. Eu posso transformar num ídolo o meu próprio ministério. Puxa, mas foram anos batalhando, foi tanto tempo construído, foi com tanto suor, foi com tanta lágrima, mas de repente ele ficou mais importante para você do que o teu relacionamento com Deus? Sem que você percebesse, foi tão sutil.
Foi tão imperceptível. E de repente já não era você e Deus, era você e o seu ministério. Quanto a gente idolatra o próprio ministério, quanto a gente idolatra até a placa da própria igreja. Isso vira altar, isso vira ídolo. Um vício pode se transformar num ídolo, porque se você não consegue largar o seu vício por amor a Deus, significa que você ama mais o seu vício do que a Deus. Se você não consegue abandonar o pecado por amor ao seu Deus, significa que você ama mais o pecado, ama mais a prática abominável, ama mais o mundo do que ao seu Deus. Tudo que sobe o seu coração mais do que o seu Deus, pode se transformar em ídolo. O amor ao dinheiro pode ser uma desgraça na vida de um homem. Quantos podem transformar em ídolo a sua condição financeira, o que o dinheiro pode comprar, o que o dinheiro pode fazer, o que o dinheiro pode trazer? Se eu amar o dinheiro, vou ter um problema, porque está aí a raiz de todos os males. Eu transformo o dinheiro em ídolo, vira um mamon em meu coração. Esse foi um grande erro daquele povo. Eles queriam administrar a sua adoração a Deus, mas também conduzir a facilidade que eles tinham de adorar Baal, porque a Baal não exigia retidão, Baal não exigia santidade, Baal não exigia compromisso, Baal exigia só carnalidade, pecado e consagração, que aos poucos eles foram fazendo sem perceber. Com Deus não tinha negócio, com Deus era radical a história, é sim, sim, é não, não, é pode, não pode. Com Baal não tinha problema, eles conduziam como eles entendessem que era o correto, eles iam até a consciência lhes permitisse, sem esquecer que consciência é elástica, ela chega até onde eu quero que ela chegue. Com Baal não tinha padrão nenhum, mas com Deus o negócio era sério, havia mandamentos, eles precisavam ser guardados. Não dava para brincar, não dava para dizer, eu sou de Deus, mas eu faço o que eu quero. Se eu sou de Deus, eu faço o que Ele quer. Com Baal era fácil, eu sou de Baal, mas eu escolho o que eu faço, eu saio com quem eu quero, traio minha esposa, saio com quantas eu quiser, durmo com quem que eu quiser, uso o que eu quiser, faço o que eu quero, e não tenho compromisso com ninguém, não devo nada para ninguém, não sinto culpa, porque Baal não me cobra nada. Quanta gente hoje está servindo a Baal? Não dava para manter dois ídolos. A Bíblia diz, Jesus disse, ou eu sirvo um e desagrado o outro, ou o contrário. O coração estava dividido. Eu quero ser adorador de todo o meu coração, eu sou movido por uma explosão, por uma paixão por Deus. Eu quero adorá-lo acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo eu quero administrar o culto a qualquer outro ídolo, a qualquer outro Deus. Não dá. Não havia uma entrega total. E uma entrega parcial é o mesmo que não entregar nada. Se eu me rendo diante de Deus 50%, se eu me entrego a Ele metade do que sou, 99% do que sou, é o mesmo do que nada. Ou estou com Deus ou não estou, ou nós temos uma aliança, ou eu levei a palavra de Deus a sério, ou ela penetrou em minha alma e me transformou de dentro para fora, ou eu tenho um compromisso com o reino, ou é melhor nem abraçar essa história de ser cristão. Quais eram as consequências? O povo fazia alianças indevidas, e quanta gente fazendo aliança desse tipo. O povo se sentia frustrado, estéril. Para eles Deus era uma religião de conveniência, era mais tradição do que qualquer outra coisa. Só que aos poucos o juízo de Deus começaria a se manifestar, porque o que Deus não aceita é dividir a sua glória com alguém. Não adianta você crer que Deus vai derramar algo para depois você dar crédito a qualquer outra coisa que você tenha depositado sua fé. Deus não divide sua glória com ninguém. Tá bom, pastor, já entendi, o altar tem que ser restaurado, tem que haver mudança, tem que haver consagração. Se não houver a mudança interior, se não houver a mudança espiritual, se o altar não for restaurado, não vai haver resultado. Já entendi, mas como é que isso acontece? Elias teve que se levantar e teve que ter muita disposição, muita fé e muita coragem. Ele desafia todos os profetas dos outros deuses, ele ergue um altar a Deus, pede que o fogo desça de forma sobrenatural,
No altar dos falsos deuses isso não acontece, no seu altar isso acontece, mas o fogo só desce depois que o altar está restaurado. 1 Reis 18, se você quiser conferir em casa. Para haver culto, tem que haver um altar, amém? Êxodo 20, 24 diz: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar que fizer recordar meu nome, virei a ti e te abençoarei. Primeiro vocês vão me fazer um altar, e a hora que esse altar estiver queimando holocausto, queimando sacrifício, então eu virei a ti e te abençoarei, amém? Se você estuda a Bíblia de capa a capa, você vai descobrir, perceber, que toda vez que Deus fez algo grande na história, Ele levou antes homens de Deus a construírem um altar. Se você pega Noé, depois de tudo que ele viveu, em Gênesis 8:20 diz que ele erigiu um altar para Deus. Se você pega a história de Abraão, ele recebe promessas tremendas de Deus, mas ele faz um altar para o seu Deus, em Gênesis 12:27. Se você pega Isaac, você vai perceber que Isaac faz um altar a Deus antes de começar a sua história. Se você pega Jacó, você vai entender que depois que ele se acerta com Deus, que ele tem o seu nome mudado, ele faz um altar a Deus, porque coisas novas iam começar a acontecer. Se você pega Moisés, em Êxodo 17:5, depois dele receber a sua chamada, entendeu o porquê de sua existência, ele ergue um altar a Deus. Se você vai em Gideão, lá em Juízes, você vai perceber que antes de sair para o campo, antes de conquistar e antes de batalhar, ele ergue um altar a Deus. Se você pega a história do próprio Saul, em 1 Samuel 14, verso 35, até Saul, antes de começar o seu reinado, ergue um altar a Deus. Se você pega Davi, em 2 Samuel 24:18, ele também, depois de tudo que vive, faz um altar a Deus, porque Deus iria construir grandes coisas em suas vidas e através delas. O que Deus está a realizar em nosso meio é maior do que a gente pode imaginar. O que Deus preparou para os próximos anos vai fazer muita gente aqui declarar com um coração feliz, é maior. Eu posso declarar, meus olhos não viram, meu coração não sentiu, meus ouvidos não ouviram. Eu achei que seria bom, mas Deus fez o dobro, fez o triplo, fez mais. O que nos espera nos próximos anos é algo que vai assustar muita gente. Se prepare para o maior tempo de colheita em todos os sentidos desta palavra. Será a maior colheita de almas da história do Evangelho nessa nação. Será a maior colheita financeira, porque Deus vai honrar de forma sobrenatural aqueles que o têm honrado. Será a maior colheita escolar, porque a promessa de Deus está se cumprindo. Todas as palavras liberadas sobre esta nação vão acontecer, vão se cumprir, e eu vou estar vivo para ver com esses olhos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Aleluia! Prepara o teu caminho, restaura o teu altar, teus olhos hão de ver. Há tempo de semear, mas há tempo de colher, há tempo de prantear, mas há tempo de comemorar, há tempo de se alegrar, há tempo de guerrear, mas há tempo de vencer. Aleluia! Há um padrão. O altar não pode ser restaurado de qualquer maneira, do jeito que eu acredito que tem que ser. Abra sua Bíblia comigo em Levítico 6. Verso 8 até o 13. Diz o texto: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto.
O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois de expirar suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Aleluia. Amados, se o altar está restaurado, há fogo de Deus 24 horas por dia sobre a tua vida. Se o altar está restaurado, a presença de Deus não se limita aos momentos em que você está em ambientes espirituais. Se o altar está restaurado, o fogo de Deus arderá sobre ti. Diz o texto, verso 9, verso 12, verso 13, o fogo deve ficar aceso continuamente. Os sacerdotes preparavam o holocausto, acendiam a lareira, o altar estava pronto, e levavam o holocausto que seria consumido pelo fogo. E a ordem de Deus era que durante toda a noite, toda a madrugada, aquele holocausto precisava ficar ali, ele queimaria até de manhã cedo. Só pela manhã o sacerdote viria, trocaria aquelas cinzas e colocaria mais lenha naquele altar. A chama não podia se apagar, era a ordem divina. Amém? Sabe o que é interessante nessa história? Não era Deus que mandava fogo constantemente sobre o altar, mas era o sacerdote que toda manhã tinha que botar lenha no altar e naquela lareira. Nós temos uma responsabilidade aqui. A chama tem que estar acesa, mas Deus não vai fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Todas as manhãs eu tenho que alimentar essa lareira, eu tenho que trazer lenha, eu tenho que buscar, tem que haver fogo sobre o altar, tem que haver fogo queimando o holocausto. Amém? Diga para o seu vizinho: a responsabilidade de manter a chama acesa é sua. Coloque lenha. Não se alimenta, não busca, não lê Bíblia, não ora, e quer andar em espírito, e quer unção, e quer fogo. A responsabilidade é tua. Coloca a lenha que o fogo vem. E o que é esse fogo? Elemento indispensável no altar. Altar sem fogo era altar sem presença de Deus em nosso coração. O que é esse fogo? É o fervor, é a presença manifesta. Não estou falando de experiências transcendentais, estou falando de 24 horas por dia, você sentir a presença de Deus te envolvendo. Estou falando de comunhão, de intimidade, de amizade com Deus. É dedicação. Se há fogo sobre a tua vida, significa que Deus está te aprovando. É a aprovação de Deus. No caminho de Emaús, os discípulos questionavam a crucificação e a ressurreição. E a Bíblia diz que Jesus apareceu e teve um tempo com esses discípulos. E sabe o que diz o Evangelho de Lucas 24, verso 32? Enquanto ele, Jesus, falava, ardia-lhes o coração. Se a lenha no altar, se a fogueira está acesa, o meu coração está ardendo 24 horas por dia, todos os momentos da minha semana, por onde quer que eu ande, onde quer que eu esteja, porque Deus está comigo, Ele está falando, Ele está dando direção, Ele está em comunhão, arde o coração. Amém? Não há frieza, não há apostasia, não há distanciamento, não há tristeza. Deus está presente onde quer que eu ande. Só que o verso 2 diz que para que isso acontecesse, os sacerdotes precisavam de vestes de linho.
Queridos, essa veste de linho simboliza a santidade. Para o altar estar em ordem, eu preciso usar vestes de santidade. Se isso não acontece, não importa o que você esteja oferecendo, não importa o quão alto você adore, não importa o quanto você afirme a sua fé em Cristo, se você não se apresentar diante de Deus com vestes de santidade, você vai ouvir o que os sacerdotes em Malaquias escutaram. Malaquias 1, verso 7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis: em que temos profanado? Nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Malaquias 1, verso 10: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta das vossas mãos. Isso Deus fala para sacerdotes que acreditavam que a vida podia estar divorciada da palavra. Verso 11: levará a cinza para fora. Então, não é só trazer lenha, não é só manter a chama acesa, eu tenho que manter a lareira limpa, tirando a cinza. Cinza era sujeira que se ajuntava no altar. Isso fala de confissão de pecados, de limpeza de coração, de todos os dias pela manhã você acertar a sua aliança com Deus. Isso fala de você não permitir que pecados se acumulem em sua vida, te distanciem da verdadeira fé, te levem a se transformar num cristão religioso, num cristão que vive de aparência. É algo muito sério, queridos. Muitas pessoas têm caído nesse engano, muitas pessoas têm acreditado que por confessarem sua fé em Deus, estão bem com Deus, quando suas atitudes não correspondem com as escrituras sagradas. Isso fala de restauração diária da comunhão. Eu tenho que abrir espaço para novas experiências, amém? Se eu botei lenha, se eu botei holocausto, ela queimou, isso foi ontem. A cinza é só a sobra do que passou, não dá para ficar vivendo daquilo que passou, amém? Cinza era o que restava do sacrifício, era o que restava das festas, era o que restava da adoração. Sabe o que isso significa para nós? Que nós podemos cair no erro de começar a viver daquilo que aconteceu no passado. Cinza é símbolo do que foi, não dá para viver de cinza. Diz para o seu vizinho: não dá para viver de cinza. Todas as manhãs eles tiravam aquela cinza dali, levavam para um outro lugar, limpavam o altar. É importante nós termos em mente aquilo que Deus fez. Há coisas que nós nunca nos esqueceremos, mas nós não podemos viver do que Deus fez. Nós temos que viver do que Deus está fazendo e ainda fará. Quem crê diz amém. Amém. Diz para o seu vizinho: remova as cinzas, para que haja mais adoração, para que haja mais louvor, para que haja mais sacrifícios. Quando nós nos apegamos ao passado, nós estamos vivendo de cinza. Nosso altar está cheio de cinza. Limpa essas cinzas e retira daí essas cinzas e dá espaço para Deus fazer coisas novas. Traz mais lenha, traz mais sacrifício, traz mais adoração. Apresenta o holocausto, porque o fogo vai descer e a tua história será nova. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Se assim fizermos, nosso altar estará pronto para mais sacrifícios, para mais adoração. Isso vai gerar autoridade, unção, força e sabedoria para a tomada de posse da terra que está diante de ti. É um tempo novo, são coisas novas. Haverá restauração, haverá restituição, mas reconstrói o altar, limpa o altar, tira as cinzas e se prepara para o novo. Eu sei que há muita gente nos visitando hoje, mas também sei que Deus é soberano. E também sei que Deus usa circunstâncias, como fez com Zaqueu, um homem que subiu numa árvore para ver Jesus passando.
E essa árvore foi para Zaqueu a sua tábua de salvação. Ali ele foi encontrado, ali ele foi chamado. Deus usa o que ele tiver que usar para se revelar aos seus. Deus move o universo, se isso for necessário. Mas a palavra de Deus se cumpre e ela nos alcança quando essa é a sua vontade. Em quantos outros lugares você poderia estar nessa noite? Mas Deus te trouxe exatamente aqui, para que você pudesse escutar exatamente o que escutou. Só para que você saiba o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa. Só para que você entenda o tamanho da sua bondade, da sua benignidade. Só porque Ele sabe que você não se conforma com a teoria. Só porque Ele enxergou em seu coração sede, não de religião, mas de vida com Deus. Deus enxerga quando nós encontramos os nossos limites. Dá uma atenção especial quando Ele percebe que há em nossa alma um basta. Do jeito que está, não dá para continuar. Eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu quero respostas. Eu quero entendimento. Eu não me conformo mais com momentos, mas eu quero ser feliz. Eu quero paz. Eu quero certeza da minha salvação. Eu quero minhas orações respondidas. Eu não quero um Deus de longe, mas eu quero que Ele habite no altar do meu coração. Eu não me conformo. Eu não quero a tradição. Eu não quero pensar pela cabeça dos outros, mas eu quero escolher. Eu quero decidir. Quero me aproximar a ponto de ver transformação verdadeira. Tem que acontecer comigo. Chega de escutar histórias de outros. Esse é o meu ponto. Essa é a minha hora. Essa é a minha oração. O que Deus tem para mim, eu quero ver em minha vida. Não espero e não desejo estar além, nem aquém do que Deus tem para mim. Aquilo que foi designado para o meu endereço tem que me alcançar. Chega. Eu não quero mais essa fé que não realiza nada. Fé morta. Que diferença faz? Eu quero que minha fé me aproxime de Deus de verdade. Eu quero uma experiência hoje com Deus vivo. Quero sentir o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão e graça. Quero escutar a sua voz. Quero que Ele habite em minha alma, em meu coração, em minha vida. Quero que Ele me santifique. Quero me achegar, quero me aproximar. Eu escolhi a presença de Deus. Se essa é a tua condição, no lugar onde você está agora, ainda que você esteja nos visitando, levanta a tua mão direita bem alta que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Você está dizendo, é a minha escolha, eu quero uma experiência com Deus. Eu quero me aproximar, eu quero revelar a minha sede. Eu quero me expor, eu estou exteriorizando a minha fé.
É como se você estivesse chamando a atenção de Jesus. Por isso que eu te peço para levantar a mão. Você está dizendo: eu desejo, eu quero. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Há 2 milênios ele morreu numa cruz. Vendo esse momento e sabendo que por amor você se aproximaria dele, e por amor à sua vida ele enfrentou aquela cruz, mas ele ressuscitou e hoje está vivo. Reina e reinará eternamente, e é o único caminho que pode levar o homem a Deus, o único mediador entre Deus e os homens. E através dele hoje você terá a tua vida marcada e mudada. Se você levantou a sua mão, fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Ainda que você não tenha levantado a sua mão, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Fique de pé. Rompe com tudo aquilo que te impede de desejar a Deus de todo o coração. Se há mais alguém, se coloque de pé. Eu quero orar por você. Os outros continuem com os olhos fechados. Esse é um momento tão individual, tão pessoal. Se você está de pé, feche os seus olhos. Se há mais alguém, fique de pé. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, eu quero orar por você. Com seus olhos fechados. O fato de você ter se colocado de pé já é 90% do caminho andado. O que eu vou fazer é uma oração que vai te ajudar a colocar em palavras aquilo que você está sentindo. Declare assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio em tua palavra. eu creio em tua palavra. Creio em tua divindade. Creio em tua divindade. Creio que tu és Deus. Creio que tu és Deus. E quero diante do teu altar E quero diante do teu altar abrir o meu coração abrir o meu coração para te receber para te receber como meu único, como meu único, exclusivo exclusivo e e suficiente suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. O altar de minha vida O altar de minha pertence vida a Jesus Cristo pertence a Jesus e a Cristo nenhum outro Deus. e a nenhum outro Eu Deus. estou rompendo Eu estou rompendo com qualquer outro com ídolo. qualquer outro ídolo. Eu estou Eu desfazendo estou desfazendo qualquer outro altar. qualquer outro O altar do meu coração O altar do meu coração pertence a Jesus Cristo de Nazaré, pertence a Jesus Cristo o Filho de do Nazaré, Deus vivo, o Filho do Deus que morreu numa que cruz, morreu numa mas cruz, ressuscitou e vivo mas está. ressuscitou e vive está. Perdoa os meus pecados, Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, limpa o meu coração, lava as minhas vestes. lava as minhas vestes. Eu quero as vestes de linho, Eu quero as vestes de linho. eu quero a pureza, Eu quero a pureza. eu quero a santidade, Eu quero a santidade. eu quero a perfeição como Eu alvo. quero a perfeição como alvo. Livra-me de todo mal, Livra-me de todo mal. me ensina os teus Me mandamentos, ensina os teus porque mandamentos. eu quero guardá-los. Porque eu quero guardá-los. Não permita que eu me desvie, Não permita que eu me desvie. nem para a direita nem para a Nem esquerda, para a direita, mas nem para a escreve esquerda. meu nome no livro da Mas vida, escreve meu nome porque eu no quero livro te da seguir vida. Porque eu quero te seguir. e te servir. E te servir. Eu quero te adorar Eu quero te adorar. em espírito Em e espírito em verdade, e em verdade. com tudo que sou Com tudo e que com sou tudo que tenho. e com tudo que Tu tenho. és a razão Tu és a razão da minha existência, da minha existência. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu intercedo por cada vida que está de pé. Eu sei o quanto uma oração sincera comove o teu coração. Tu és aquele que, como pai, se levanta de seu trono e se estende para escutar a oração de um filho. Pai querido e amado, cumpre as escrituras, cumpre a tua promessa. A tua palavra agora tem ambiente e atmosfera para se cumprir, pois com fé os teus filhos se aproximam. Que se inicie um processo de transformação tremendo, que haja milagres, que haja sinais, que haja maravilhas, que os teus filhos tenham sinais teus, palpáveis, Pai, de teu poder, de tua presença, de teu amor. Revela-te como um dia te revelaste a mim. Faz de maneira sobrenatural, mas que os teus servos não se percam, antes tenham em ti a vida eterna. Nós oramos assim, os abençoando, abençoando as suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem se assentar. Se você fez essa oração, eu queria muito poder te dar suporte espiritual para os próximos passos. Se você tem o desejo,
verdadeiro de andar com Deus. Eu quero te dar todo o apoio necessário para que você conheça-o intimamente, para que você conheça a Bíblia Sagrada, para que você desenvolva um relacionamento real. Deixa um e-mail, um telefone, um contato, para que a gente possa orar pela sua vida, interceder por você, te convidar para estar numa célula. Esse é um momento muito especial, e se você der continuidade no passo dado, você terá histórias e mais histórias para contar sobre o relacionamento com Deus e aquilo que Ele é capaz de fazer. Amém? Dê mais uma salva de palmas a Jesus, igreja. Vamos todos nos colocar de pé. Dê a mão para quem está do seu lado. E declara comigo: Pai, eu abracei a ideia de sonhar os seus sonhos e de viver para Ti. Eu entendo que a meu respeito, Teus pensamentos são de paz. Eu entendo que o Senhor preparou para a minha vida nos próximos anos vai além do que eu posso entender, da minha capacidade de crer. O que eu faço é me abrir. Eu me abro para o novo. Eu me abro para o Teu Espírito. Eu quero alinhar os meus planos aos Teus. Eu quero tirar toda a cinza do meu altar. Não importa o que foi no passado, importa o que será daqui para frente. Eu estou me desligando de tudo que me aprisionava ao passado, e eu estou me abrindo para novas experiências. Eu trago lenha a esse altar. Aqui está o meu holocausto. Que o fogo de Teu Espírito venha sobre a minha vida. Oh! Que canto ni nama nama lava so. Vi carabahala bashobiam mamanai. Hey, che. Lo. Ora yanda de baba so de canto hala mama. De qui cantlo krabahana masai. Ho, tui calabarando ne manama namashai anai. Eu escolhi limpar o meu altar, confessar os meus pecados, renunciar aos caminhos tortuosos, desfazer altares a outros ídolos. O meu altar pertence a Jesus Cristo. Aqui está o meu holocausto. O fogo estará sobre o altar. O fogo arderá constantemente, porque há lenha, porque há holocausto no meu altar. O que eu vou viver é o que o Senhor preparou para mim. Eu estou rompendo, Pai, com a indiferença, com a incredulidade, com o medo do novo. Eu estou rompendo, Pai, com as saudades daquilo que passou. E estou me abrindo, como fez Esdras, para a restauração da minha vida, do meu ministério, do meu relacionamento contigo, dos meus relacionamentos familiares, meus relacionamentos interpessoais, minha vida emocional, financeira. Aquilo que Tu tens vai me alcançar, vai se cumprir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. O meu altar não estará em ruínas. Não me julga, Pai, porque eu já estou me julgando, e não vou precisar ser julgado por Ti. Haverá culto vivo
Porque o altar foi restaurado. Porque o altar está sendo restaurado. Porque o altar está sendo restaurado. Porque o altar está sendo restaurado. E porque o altar está sendo restaurado, haverá conquistas, haverá avanço. E nós tomaremos posse. Nós tomaremos posse da terra que nos foi prometida. Pede-me e te darei as nações como herança, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Adora, adora, adore, 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 adore. Acende a chama. Uou. Queremos ser transformados, Senhor, pelo Teu poder. Uma geração que tem prazer em se santificar. Uma geração que tem prazer em estar na Tua presença, Senhor. Acende a chama, acende a chama. Adore, 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 adore. Enquanto você estiver adorando, o fogo vai estar descendo. Com mãos limpas. Vai adorando que o fogo vai descer. Adore em espírito, adore em espírito. Mais forte. Queremos ser transformados por Teu poder. Uma geração de adoradores que querem receber. Queremos ser transformados por Teu poder. Uma geração de adoradores que querem receber a Tua unção que nos renovará. A Tua unção que nos libertará. Declare. A Tua unção e tudo novo se fará em nós.
declare. Dê as mãos para quem está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Levanta a tua mão direita bem alto. Durante todo esse culto, o Espírito Santo me incomodou e não está permitindo que eu termine esse culto antes de entregar uma palavra. Há um homem que está ouvindo esta mensagem e você está com câncer de próstata, e Deus está te dizendo que se você crer de todo o seu coração, você será curado e se transformar num testemunho vivo. Num testemunho vivo. Você vem guardando isso para si e não comentou nem com as pessoas que te cercam, nem com a sua própria família, com medo de vê-lo sofrendo. Mas Deus está te dizendo que se você crer, você terá a tua resposta e o teu milagre, a tua vida transformada. O Espírito Santo de Deus está dizendo: João, você é amado. Eu te escolhi no ventre materno e eu tenho uma obra na sua vida. Não abra mão dos sonhos que eu te dei, porque o que eu tenho contigo aqui vai muito além do que aquilo que você acha que é a tua chamada. Persevera e permanece, porque os seus olhos verão a minha glória na terra dos viventes. Levanta a tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a unção, comunhão e consolação do Espírito da promessa e seja sobre cada um de vós, de agora para todo sempre, até que Ele venha, como servo e sacerdote do Deus vivo, debaixo da unção que tem sido derramada sobre a minha vida. Eu te abençoo e profetizo: o teu altar está sendo restaurado, o teu altar está sendo limpo, purificado. Coloca lenha, coloca o holocausto, e você verá o novo de Deus se manifestando em teus dias. Eu te abençoo por um tempo de vitória em Cristo, em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá debaixo dessa bênção, dessa unção, dessa paz. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: eu te abençoo, eu te amo em Jesus Cristo. O teu altar será restaurado. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus.